Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como a gente cria regras de coloração no Profit. Esse vai ser um vídeo bem introdutório, igual o que eu fiz anteriormente ali sobre o indicador, para o pessoal que está querendo aprender. E para você que quer aprender, já vou deixar informado que a gente vai abrir aqui a primeira turma do curso de desenvolvimento para o Profit do Marconi Trader. Essa turma ela vai ter uma lista de espera, então você acesse ali o link que está na descrição do vídeo e se inscreva para poder participar, beleza? Eu vou passar todas as informações depois através do grupo que vai ser criado aí com esse link da descrição, beleza? E se você não tem interesse em programação, mas você quer criar um indicador para você, eu faço esse serviço para você. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo e mandar as informações do que você deseja. Eu te passo o meu contato, a gente conversa e desenvolve aí indicadores, regras de coloração ou até automação para rodar aí na plataforma da Nelogica, beleza? Para rodar no Profit. Então entre em contato comigo que a gente conversa. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui a gente vai ser mais objetivo e vamos fazer aqui as regras de coloração, tá? Vou mostrar para vocês como criar regras de coloração. O anterior eu mostrei a parte de indicador, então o indicador a gente faz a função plot. Na regra de coloração a gente vai pintar um candle, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos aqui de como pintar candle de força e como pintar candle de reversão. Eu já criei aqui, já deixei criado a estrutura, a mesma estrutura que eu comentei lá na aula 1, tá? Então se você não viu o vídeo, eu vou deixar ali na descrição também. Assista o vídeo da aula 1 que você vai entender aqui essa estrutura que a gente vai criar, onde a gente coloca parâmetros e tudo mais. E esse vídeo aqui ele vai ser mais focado em coloração. Nosso objetivo vai ser aqui, ó, mostrar esses dois exemplos aqui, ó, candle de força e candle de reversão, tá? Vamos começar pelo candle de reversão. O que eu entendo que seria um candle de reversão, tá? É um candle que vem de alta depois de um candle que vem de baixa, tá? Então eu preciso definir o que são esses dois candles, tá? Nesse caso, como a gente está olhando aqui para o gráfico limpo, a gente não vai estar utilizando de nenhum indicador. Então, a menos que a gente tenha alguma ideia de algum parâmetro para utilizar aqui, provavelmente a gente não vai utilizar nem do input e nem das variáveis, porque a gente não precisa salvar dados aqui de indicadores. A gente já tem aqui os dados nos próprios candles, tá? Então, conforme eu falei lá na aula 1, nós vamos criar variáveis quando a gente salva dados. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, se a gente surgir alguma situação aí para a gente salvar alguma informação, eu crio ali, tá? Senão depois eu vou excluir para fazer o teste. Então, o que a gente precisa definir? O que é um candle de reversão para alta, né? Então, vamos lá, ó. Reversão para alta. É o que? É um candle de alta, aonde o anterior era um candle de baixa, tá? Então aqui eu tenho uma reversão para alta. Como que eu identifico isso? Através dos valores que traz para mim, ó, quando eu passo o mouse em cima do candle. Então ele traz ali para mim, ó, abertura, máxima, mínima, fechamento. O que é um candle de alta? É um candle com o fechamento acima da abertura, certo? Então eu simplesmente vou criar aqui uma condição aonde se o fechamento for acima da abertura, esse aqui eu sei que é, até botar aqui uma observação, né? Candle atual de alta. Vamos primeiro colorir só os candles de alta e os candles de baixo para ficar mais interessante essa coloração aqui. Vou fazer isso. Então, se eu tiver essa condição aqui, ó, eu vou criar aqui uma pequena estrutura aonde eu vou colocar aqui mais um begin e mais um end. Isso aqui é bem importante, tá? Sempre deixar o mais separado possível, porque quando você começar a criar o código complexo, se você não fizer isso, você vai se confundir. Então, fechamento é maior que abertura, eu vou fazer aqui, ó, o point bar, que é a função responsável aí por colorir os candles, tá? E aí eu vou colorir os candles de verde, então, se eles forem candles de alta. E como é que seriam os candles de baixa? Seria o inverso, né? Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, vou trocar o meu sinalzinho. Esse sinal aqui, ó, que hoje está de maior, eu vou colocar um sinal de menor. Menor. Então, candle atual de baixa. Para esse candle eu vou pintar de vermelho. Falei que eu ia ter que excluir aqui, ó, as variáveis, tá?
parte da estrutura, então eu vou excluir. Eu não tenho nada para salvar aqui, só estou validando aqui se eu tenho aqui um candle de alta e um candle de baixa, tá? Vou dar o play aqui para ele executar. O que ele fez? Pintou para mim todos os candles de alta de uma cor, todos os candles de baixa de outra cor. Até aí tudo esperado, né? Agora nós queremos colorir só a reversão, né? Nós não queremos colorir o movimento inteiro. Então deixa eu pegar um movimento mais bonito aqui para a gente pegar de exemplo, tá? Então aqui, ó. A reversão foi qual? A reversão foi aqui, né? O primeiro candle de baixa depois de um candle de alta. Aqui o primeiro candle de alta depois de um candle de baixa. Ou aqui, né, no caso, né? O primeiro candle de alta depois de um candle de baixa. Então, para eu colorir só esse primeiro aqui, ó, eu vou ter que fazer uma comparação com o candle anterior. Por isso que eu já escrevi aqui, ó, candle atual de alta e candle atual de baixa. Porque quando eu vou olhar o candle anterior, eu vou adicionar entre colchetes o número 1, tá? Então, fechamento anterior menor do que abertura também anterior. Aqui eu estou olhando para os dados do candle anterior ao meu atual. O meu atual, no caso aqui, ó, não é o último, é aquele que eu estou colorindo, tá? Então, estou colorindo aqui, ó, o anterior é esse aqui é o atual, beleza? Então, eu vou adicionar essa condição a mais aqui em cima e vou adicionar aqui, ó, um AND, porque eu estou adicionando mais uma condição, né? Eu tenho que colocar um E aqui. Então, eu vou ter duas condições nessa regra, tá? Candle atual de alta e anterior de baixa. Eu posso até colocar na mesma linha aqui, tá? Eu gosto de colocar as linhas diferentes, mas eu posso colocar na mesma linha, ó, para ficar talvez mais claro, ó. Então, candle atual é alta, candle anterior é baixa. E para a parte de baixo é ao contrário, né? Vai ser o candle atual é baixa e o anterior é alta. Beleza? Baixa, depois alta, aqui alta, depois baixa. E aí eu vou pegar e vou salvar agora esse arquivo. Na verdade eu vou executar ele aqui, né? Vou executar ele para testar. Veja que agora, ó, eu estou colorindo só as reversões, tá? Então eu vou até colocar aqui uma legenda, ó. Coloração, reversões. Então essa é a minha coloração, que vai colorir sempre o primeiro candle de alta e o primeiro candle de baixa aqui do gráfico. Beleza? Bom, então a coloração aqui da reversão foi feita. Agora o outro exemplo que a gente vai fazer aqui é candle de força. A gente não precisa excluir essa coloração que tem aqui para dar o exemplo do candle de força, tá? Então eu vou deixar ela aqui e eu vou fazer aqui embaixo a coloração do candle de força. Uma coloração candle de força. Aí a gente tem várias formas de analisar aqui o que é um candle de força, tá? A gente pode olhar pelo tamanho. Então olha só, esse aqui foi um candle que teve aqui 200 e poucos pontos num gráfico de 5 minutos, tá? Esse aqui um candle só de 80 pontos, né? Ou esse aqui, ó, foi um candle que teve aqui 120 pontos. Então eu posso criar algumas regras aí, ó, para eu definir o que é um candle de força, tá? Eu também posso olhar para o volume dele, tá? Então passando o mouse em cima aqui, ó, eu tenho ali, ó, volume financeiro, negócios, contratos negociados. Então eu tenho essas informações que eu posso pegar de um candle para saber se ele foi um candle de força. Nosso exemplo aqui, eu acho que vai ficar mais didático, já que a gente já está falando aqui de abertura e fechamento. Considerar um candle de força o candle que tem essa distância de abertura para fechamento acima de um determinado valor. E qual que vai ser este valor? Vai ser o valor que a gente vai colocar daí no input, que a gente tinha apagado antes, né? Então vamos colocar aqui, ó. Considerar força após X pontos. Não sei se ficou bom esse parâmetro, mas é o que a gente vai criar aqui. Então eu vou considerar quantos pontos um candle de força aqui. Eu vou colocar 120, tá? 120 pontos um candle de força aqui para considerar que ele é realmente um candle de força. Esse valor, tá? 120 pontos. Eu criei um parâmetro porque eu quero poder editar ele. De repente eu vou bater o olho aqui no gráfico e vou ver que candle de força de 120 pontos não faz muito sentido. Eu quero poder mudar
de uma forma simples. Então por isso que eu crio sempre o input, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Podemos criar então uma variável para eu salvar, uma variável para eu salvar aqui o tamanho do candle. Eu quero ver tamanho, pode ser. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou dizer que v tamanho é igual a fechamento menos abertura. Eu tenho o tamanho aqui do corpo do candle, tá? Lembrando que eu estou pegando aqui no meu exemplo só o corpo, tá? Como eu tenho a possibilidade aqui de ter candles de alta e de baixa, eu posso pegar e fazer uma variável diferente, ou eu posso considerar pelo sinal, porque quando eu fizer um candle de baixa aqui, ó, fechamento menos abertura vai dar um valor negativo, né? Eu não posso prever isso, mas eu também posso fazer duas variáveis. Depois a gente vai ver como é que vai ficar. Enfim, feito isso, eu vou criar uma condição aqui, aonde o que? O tamanho do candle, do corpo, que foi que eu calculei aqui em cima, tem que ser maior do que o que eu vou considerar para força, né? Então, quando eu tiver esta situação aqui, ó, eu vou criar aqui um begin um end, mesma estruturazinha que eu fiz aqui em cima, ó. Na verdade, eu vou até copiar. Mesma estrutura que eu fiz ali em cima. Candle de força aqui no caso de alta, né? Eu vou colorir de azul. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ó, os candlezinhos que estão agora azuis aqui, ó, são os candles que eu considerei de força de alta. Veja que ele está colorindo bastante candles aqui, né? Até. Ó, tem vários candles aqui sendo coloridos no movimento de força. Digamos que eu não quero considerar esse aqui um candle de força, né? Ele andou aqui 178 pontos, mas eu quero considerar esse aqui, que andou 500 pontos. O que eu faço? Botão direito, propriedades, e eu tenho aqui o meu parâmetro, ó. Considerar força após 120, eu coloco considerar força após 500 e aplico aqui essa coloração. Pronto, ó. Agora só esse aqui está sendo considerado como um candle de força, os outros não, porque eles têm menos de 500 pontos. Tá? Então eu posso fazer essa customização. Como a gente considerou aqui só os candles de alta, tá? A gente pode daí criar uma nova condição aqui embaixo para os candles de baixa. Então digamos que eu vou colorir eles de purple, que seria o roxo. Eu gosto de sempre usar o roxo em oposição ao azul, tá? Nesse caso, o meu tamanho vai ter que ser menor do que menos o tamanho. Opa, toquei o errado aqui. É o de baixo, né? Menor do que menos o tamanho, porque a minha conta aqui, ó, de tamanho, ela vai dar um número negativo quando eu tiver um candle de baixo, tá? Eu vou salvar aqui, vamos ver se a gente acha um exemplo só para eu mostrar. Ó, então aqui eu tenho um candle roxo, tá vendo? Por quê? Ele era um candle de baixa, fechamento aqui, ó. Qual que era o preço? Mais ou menos ali, ó, 140,700 menos fechamento menos abertura, né? Menos 140, 200 e pouco, né? Vai dar um valor negativo, né? Então vai dar um valor negativo aqui de aproximadamente 500 pontos, foi o que bateu aqui, né? Passou dos 500 pontos, deu o candle de força aqui de baixo. Beleza? Então tá criado aí nosso exemplo de regra de coloração, tanto de reversão como de candle de força. Ficou bem bacana essa regra, né? Tem alguns sinais aqui bem legais, ó. Dá o aviso aqui que foi uma reversão, depois um candle de força confirmado o movimento, né? Se ele não confirma, a gente não opera, se ele confirma, a gente opera. Dá para trabalhar dessa forma, hein? Dá pra gente fazer aqui uma calibragem, né? Um valor legal e utilizar essa regra de coloração para operar mesmo, né? Ficou bem legal. Então era isso, pessoal. Mostrei para vocês agora como criar aqui uma regra de coloração. Mostrei exemplo aí de candle de força, mostrei exemplo de candle de reversão. E mais uma vez, se você gosta dessa parte de programação, quer aprender, eu vou estar fazendo aí a primeira turma do Marconi Trader, tá? Vai ser aulas ao vivo, então você pode se inscrever através do link que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. E caso você não goste de programação, mas você quer um indicador personalizado, você tem a ideia aí para fazer,
Entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, que a gente também desenvolve personalizado para você. Beleza? Valeu, até mais!